Será que nós estamos buscando ao Deus verdadeiro? Ou será que estamos criando uma versão dele que se adapta melhor ao que nós queremos acreditar? E essa é uma pergunta que deve ser feita, porque hoje estamos com uma tendência perigosa, a de personalizar Deus, como se ele fosse um aplicativo que nós podemos configurar de acordo com as nossas próprias vontades. E para nós começarmos com essa reflexão, eu tenho um dado que ele vai te surpreender. Hoje, o cristianismo continua sendo a maior religião do mundo, com mais de 2,6 bilhões de pessoas. E as pesquisas apontam que até 2030 esse número vai crescer ainda mais. Estima-se que quase metade da população mundial, de alguma forma, ainda vai se declarar cristã. Mas a pergunta que eu tenho que te fazer é: isso é bom? Isso é sinal que o cristianismo, de alguma forma, está avançando? Ou existe algo que nós devemos nos preocupar nesse movimento? Porque esses números não revelam tudo. O cristianismo nunca pregou sobre quantidade de servos, quantidade de cristãos, e sim sobre a fidelidade daqueles que verdadeiramente seguem Cristo. A palavra de Deus é muito clara em Hebreus 13:8, quando ela fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo para sempre. Ou seja, Deus não muda. Ele não se adapta à nossa cultura, às nossas vaidades, nem mesmo às vontades da sociedade. Ele é um ser imutável, justo, santo e eterno. Mas nossa geração, muitas vezes, ela prefere um Deus diferente. Um Deus que só ama, porém não julga. Um Deus que só abençoa, porém não exige mudança. Um Deus que só aceita qualquer estilo de vida, mesmo que a própria Bíblia fale que isso é pecado. É como se cada pessoa criasse a versão particular de Deus. Isso é perigoso, porque no final das contas, quando fazemos isso, não estamos seguindo ao Deus da Bíblia, e sim um Deus feito à nossa imagem. E aqui eu lembro de uma ideia de um autor chamado C.S. Lewis, que escreveu um livro que eu curto muito, tá? Que é este aqui, ó. Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. E nesse livro, um diabo experiente ensina um aprendiz a como enganar cristãos. E o que me emociona e o que me destaca nesse livro é que o diabo não importa se você é um cristão. Não importa se você vai à igreja ou mesmo se você emociona em alguns cultos. O que ele quer de verdade é que você vá sem sentir nenhuma profundidade. Ele quer que você viva de forma acomodada, sem uma mudança de vida real. Ou seja, o diabo não se preocupa nem um pouco em te tirar da igreja. O que ele quer é manter a pessoa religiosa, porém uma versão distorcida do evangelho, uma versão que não exige renúncia, não exige arrependimento e muito menos mudança de vida. O próprio Êxodo, capítulo 20, versículo 3, já nos orientava: não terás outros deuses diante de mim. Porém, muitas vezes nós achamos que outros deuses são deuses de barro, de bronze, estátuas ou mesmo outras religiões. Mas o maior outro Deus que nós servimos hoje é uma versão personalizada do próprio Deus. Uma versão que não te confronta, uma versão que não te incomoda e uma versão que não te pede nenhuma mudança. Mas quem que é o Deus verdadeiro? E a Bíblia, ela nos dá uma descrição detalhada sobre o caráter de Deus. E sim, ele é amor, porque em 1 João 4,8 diz: Deus é amor, porém ele também é santo, porque em Isaías 6,3 diz: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e ele também é justo, porque em Salmo 7,11 diz: Ele é um juiz justo. E é exatamente por isso que nós não podemos escolher apenas uma parte, porque o nosso Deus, ele é completo. Ele nos ama, mas também nos corrige. Ele nos salva, porém também nos julga. Ele nos acolhe, porém também nos transforma. E é exatamente aqui que entra o perigo do crescimento superficial. Porque se milhões e milhões de pessoas se declaram, porém não buscam santidade, não é uma versão real do cristianismo, e sim uma pura imitação. Mas agora eu te pergunto, qual é o tipo de Deus que você está seguindo? É o Deus verdadeiro da palavra que te chama ao arrependimento, porém sempre em amor e em verdade? Ou é um Deus personalizado, de acordo com a tua vontade, um Deus que não te leva ao arrependimento,
que não te leva a mudança, que não te leva a nada, apenas confirma um estilo de vida que você já leva. A verdade é que o Evangelho não se molda a nós, somos nós que nos moldamos ao Evangelho. E talvez essa seja a maior dificuldade e o maior desafio da nossa geração. O que basta não é encher igrejas, o que basta não são números, o que basta não é se declarar cristão, mas sim buscarmos o verdadeiro Deus. Então meu convite para você hoje ele é muito simples, porém de extrema importância e é muito profundo. Volte para a palavra, busque conhecer Deus como Ele verdadeiramente é, em essência. Não tente moldá-lo de acordo com a sua própria vontade, mas se molde para você fazer parte do plano dele, porque afinal só existe um Deus verdadeiro e Ele não se molda de acordo com nossa vontade, afinal Ele é oleiro, nós que somos o barro. E diante de tudo isso eu te pergunto, hoje, você segue ao Deus verdadeiro ou uma versão distorcida criada por você mesmo para agradar ao seu ego? Eu sou o Lohan Araújo, fiquem bem, um forte abraço e eu fui!